Norte Shopping Barretos, 13 anos. Nosso Natal brilha mais com você. De 15 de novembro a 7 de janeiro, a cada R$250 em compras, concorra a um Fiat Mobi 0 km e 12 vale compras de R$1.000 cada, oferecidos pelo Sicredi. Norte Shopping Barretos, várias versões de você no Natal. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com vocês até às 6 horas da tarde. Diretamente aqui dos estúdios da Rádio Jornal, comigo sempre ele, nosso operador de som, nosso DJ Sá, ou DJ Ricardo Sá. Você já deve ter ouvido ele, eu não canso de dizer isso, ou numa balada ou passando com o carro de som dele 5 horas da manhã, que ele gosta de passar cedinho para acordar a população de Barretos, com as propagandas e com o marketing dele. DJ Sá, boa tarde. Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos os ouvintes. Olha, eu te garanto que muita gente já dançou em festa que eu toquei, não foi pouca não. Ô Sá, e como é que faz para a pessoa querer te contratar como DJ ou como propaganda volante? Como é que funciona? Pode entrar em contato aqui mesmo na Rádio Jornal ou mandar no WhatsApp no 988222883. Repita. 988222883, que será muito bem atendido, orientado, né? Se precisar de DJ para balada, a gente amanhece tocando, não tem... Aí que é sempre assim, Momento né? Propaganda. Ricardo Sá. Bem, pessoal, hoje nós estamos recebendo o Weber Ferreira, é um jovem empreendedor aqui da nossa cidade de Barretos, tem uma baita experiência em movimento social, uma baita experiência em organização de entidade, uma baita experiência
em contabilidade, em abertura de empresa, enfim, ele vai trazer um pouquinho hoje de informação. Heber, para os nossos ouvintes, quem é o Heber Ferreira? Primeiramente, boa tarde a todos que nos acompanham na Rádio Jornal. Queria agradecer também ao Rafael, toda a sua equipe pelo convite. É uma honra fazer parte do seu programa e poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência com as entidades, com aquelas pessoas também que têm interesse, que têm intenção de criar, desenvolver um projeto social que é de extrema importância para o nosso município. Ô Weber, para quem está te ouvindo e também acompanhando pelas plataformas digitais, seja para o Spotify, seja para o YouTube, Facebook, pelos rios do Instagram, e não conhece você, de onde surgiu o Weber? É de Barretos, não é? Foi nascido e criado, estudou onde? O que fez de faculdade, não fez? O que deu na ideia de abrir empresa? Onde trabalhou, onde não trabalhou? Enfim, que eu já conheço você de longa data, eu sei que você é um batalhador. Maravilha. Eu sou o Weber Luiz Neves Ferreira, eu tenho 38 anos, eu sou nascido em Barretos, porém aos 6 anos de idade eu mudei para Bebedouro, é um município aqui próximo. 40 quilômetros de Barretos, ao qual eu estudei ensino fundamental, ensino médio em Bebedouro. Certo. Ou seja, passei a minha infância e a minha juventude nessa cidade. Conquistei vários amigos, sempre estudei em escola pública, sempre tive vontade de empreender, de ser dono do meu próprio negócio. Porém, em Bebedouro, assim que eu concluí o ensino médio, Barretos me abriu algumas portas para me qualificar. Tá? Então, eu voltei para Barretos com 20 anos. Tá? Trabalhei no comércio, que eu voltei para trabalhar como vendedor na época. Trabalhei numa loja de artigos esportivos. Depois eu ingressei na faculdade. Né? Eu sou formado em administração, sou pós-graduado em gestão financeira, Legal. controladoria e auditoria. Que é uma área muito requisitada hoje em dia, né? Controladoria, auditoria, tá muito em voga, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Inclusive, quando eu estava já dando o primeiro passo para empreender, recebi inúmeras propostas para trabalhar, né, nessa área, que igual você disse, é uma área que está em expansão, uma área de total importância para as organizações. Tá? E eu fui na graduação adquirindo mais interesse ainda de ter o próprio negócio. E aí, conversando com alguns amigos, eu sempre gostei da área financeira, que é uma área... Gosta dos números. Eu gosto dos números. Sou de DJ Sá também gosta dos números, gosta de contar a La Plata. Então, na própria graduação, você tem muito contato, né? O network, com professores. Inclusive, tinha um professor meu aqui, o Anderson, foi meu professor da graduação. Legal. E um outro amigo meu, né, Fernando, na época chegou e falou: vamos montar um projeto de consultoria e assessoria financeira no 4º ano da graduação, né, no último período. Falei, poxa, vamos, mas será que vão dar credibilidade para nós, dois jovens, né, quase formados? Não éramos formados, não, ainda não. Aí nós elaboramos um projeto, daí é onde surgiu o meu interesse por projetos também. Nós elaboramos um projeto de reestruturação financeira para uma instituição de ensino. Inclusive, essa instituição de ensino, ela era concorrente da instituição ao qual eu estudava. Olha. Aí levamos, na época, para o reitor. O reitor analisou certinho, gostou do projeto e comprou a ideia. Aí, a partir daquele momento, eu já não quis mais ser CLT. Nós conseguimos implantar todo o projeto que foi
oferecido para essa instituição. Até hoje esse projeto ele funciona lá, né? Nós sabemos, ele funciona. Nós fizemos uma departamentalização, tá, dessa instituição de ensino. E eu atuava na controladoria, que é uma correlação da área financeira com a área contábil. Então, a gente fazia as análises para levar as planilhas, os relatórios, para o responsável tomar as decisões, né, mais eficazes para a instituição naquele momento. E dali, então, começou a surgir outros clientes, mais clientes, e até hoje eu trabalho para mim, nessa área. E foi passando muito tempo, a gente adquirindo mais conhecimento, surgiram alguns convites para assumir cargos, né, seja no município, na prefeitura do município. Para nós não era interessante na época, por isso não aconteceu. Depois recebemos em 2020 um convite para assumir o cargo de diretor administrativo na diretoria regional de assistência e desenvolvimento social, que é a DRADES Barretos. Sim. E por que eu aceitei esse convite? Para entender sobre a administração pública. Legal. Que era uma área que estava numa crescente. Também. Que você até então não conhecia de dentro. Você conhecia de fora. Exatamente. Por quê? Como as instituições, né, as entidades sem fins lucrativos, passaram a ser exigidas que funcionassem de forma profissional, a gestão tem que ser ainda, né, totalmente profissional, o pessoal começou a nos procurar. Para realmente fazer um diagnóstico, o que estava acontecendo, o que seria viável para ela ter uma gestão, né, transparente, eficaz. Depois entrava na questão de conveniamentos na esfera municipal, estadual e federal, né? E então eu fui para lá para adquirir mais conhecimento nessa área e conseguir implantar na empresa e oferecer um serviço para o nosso cliente, desde a formalização, né, da constituição, fundação, da etapa também de regularização para quem já está constituído, já está funcionando, e também depois uma etapa de conveniamento. Então, assim, para os nossos ouvintes que viu essa evolução sua como empreendedor, como empresário, a HBX Soluções Empresariais, que é a empresa no qual você é sócio, é proprietário, vamos assim dizer, CEO, você especializou nessa parte de convênio, nessa parte do terceiro setor, de apoiar, ajudar, orientar, fazer projeto, prestação de conta das entidades? Seria mais ou menos isso, um linguajar mais popular para os nossos ouvintes? É isso mesmo. Porque isso é um segmento muito crescente e é um segmento que poucas empresas analisam, né? Ou poucas empresas entendem, né? Porque tem muita gente que fala que entende de muita coisa, mas na hora do bom ver não entende nada. E não é longe não, viu? Sim. Não é longe não. A gente sabe que é próximo daqui. Então, às vezes falta quem entende. E você se especializou nisso. Exatamente. Sua empresa é especializada nisso. Exatamente. No início, nós atendíamos micro e pequenas empresas e empresas até de pequeno porte. Porém, como o terceiro setor começou a crescer... para os nossos ouvintes, Weber, terceiro setor, entidades, organização social, explica mais ou menos isso, porque às vezes o ouvinte... o Sá já fez uma cara também ali. Quando o Sá faz aquela cara que ele fica com as bochechinhas mais vermelhas, eu já tenho certeza que a gente já tem que explicar para os nossos ouvintes. Vamos explicar então para o nosso amigo Sá e a todos os ouvintes. O terceiro setor, ele é dividido da seguinte forma. Tem o primeiro setor, que é governo. O segundo setor são as empresas privadas. Tá? E o terceiro setor, que são associações, entidades, institutos, fundações, ou seja,
são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Então, qual que é o papel dessas associações, hoje conhecidas como organizações da sociedade civil, que são as OSC? Ela supre uma deficiência do poder público. Então, por exemplo, no seu bairro, lá precisa e urgente de um projeto social para retirar as crianças da rua, seja na área da assistência social, cultural, esportiva, meio ambiente. E como o poder público, por algum motivo, não consegue solucionar essa demanda, ou essa deficiência, é onde as associações assumem esse papel. Tá? Claro, tudo demanda um tempo, tem que estar habilitado, certificado. Ela atende essa deficiência do poder público, tá? E na maioria das vezes é remunerada para prestar esse serviço. Seria uma terceirização. Então o próprio nome já diz, terceiro setor. Você está terceirizando um serviço que é do poder público para uma entidade sem fins lucrativos. E isso aqui na cidade de Barretos, a gente tem bastante entidades. Quais são os principais setores que elas atuam aqui na cidade de Barretos? Para quem está nos acompanhando e começando a entender a importância do terceiro setor, vou citar uma que é muito conhecida, Barretos. Difícil não conhecer, não só em Barretos, como no estado, como no país. Hospital de Câncer, ou seja, Hospital de Amor. Hospital de Amor é uma entidade sem fins lucrativos, que desempenha um trabalho fantástico na área da saúde. Na área da saúde. Então, o Hospital de Câncer, você pode observar que ele está prestando um serviço de saúde que seria responsabilidade do poder público. E o governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, pactua um convênio, um termo com ele, e ele presta o serviço. Então o SUS repassa recurso para fazer o atendimento. Outras instituições também conhecidas aqui em Barretos são as entidades sociais. Pode ver que em alguns bairros você encontra algumas delas que prestam serviço na área da assistência, e prestam um serviço na área do esporte, tem alguma escolinha de futebol, na área da cultura, que é música, enfim. E também tem outras instituições que atuam também na área da saúde. E aí seriam mais instituições que atuam na área da saúde mais localmente. Tipo, num determinado bairro, faz um atendimento mais específico para aquela comunidade. Geralmente, aqui em Barretos, as instituições que atuam na área da saúde, a maioria delas são instituições de longa permanência, que são os famosos abrigos. Tá? Então, eles abrigam esses usuários, tá? Que por algum motivo teve o vínculo rompido com a sua família, e aí ele acaba morando na instituição, que são as famosas ILPIs. Tá? Então em Barretos tem algumas que funcionam muito bem, prestam um serviço importante para Barretos. Então a princípio é isso. Ô Weber, para quem está nos ouvindo, que já entendeu isso, há recurso para tudo isso de entidade? Ou falta bons projetos? E quais as áreas que mais têm recurso hoje em dia? Para a área da saúde, para a área da educação, para a área da assistência social? E você também dá essa consultoria, você auxilia a fazer os projetos? Exatamente, Rafael. Nós atuamos desde a elaboração desse projeto, desde que a OSC ela cumpra também todos os requisitos, tá? Porque não é simplesmente você constituir uma OSC e você já vai conseguir conveniar, seja com o município, o estado ou o governo federal. Não. Após a fundação, a constituição,
você tem que estar habilitado. Ou seja, se inscrever num conselho municipal, tá? Para você realmente entender como que funciona, seguir todas as políticas, seja da assistência social, que é a maior, vamos dizer assim. E depois que você cumprir esses requisitos, tá? Você consegue participar do edital de chamamento para concorrer, né? Ou seja, você vai apresentar o seu projeto, seu projeto vai ser avaliado por uma comissão, e caso ele seja aprovado, você consegue o conveniamento. A questão de recursos é muito relativo, depende do orçamento. Do orçamento da pasta. Da pasta específica. Isso, da pasta. Por quê? Tem os conveniamentos que são feitos com recursos do Tesouro, recurso próprio do município, tá? Do Estado, e tem os recursos das leis de incentivo, tá? Ao qual a instituição, vou dar um exemplo, imposto de renda. O contribuinte, ele tem, né, ele destina parte do imposto de renda dele, tá, a pagar para uma determinada instituição desenvolver o projeto. Seja na área cultural, desportiva, mas para ela ter acesso, ela tem que estar inscrita no conselho, igual nós explicamos, né? E essa inscrição no conselho, essa inscrição é demorada, é difícil, é fácil, qualquer um consegue, todas as entidades estão nesse conselho, não estão? Como é que funciona essa organização para os nossos ouvintes entender? A entidade, a partir do momento que ela já se formalizou, né, foi lá, constituiu, fez uma assembleia, elegeu uma diretoria, né, um conselho fiscal, ele destina esse documento para o cartório de registro de imóveis e anexos. Aí o cartório vai analisar em cima da legislação vigente e averbar ou não a Constituição. Feito isso, ela vai solicitar um CNPJ junto à Receita Federal e após isso solicita as licenças dos alvarás de funcionamento. Feito isso, aí ela consegue dar entrada no conselho, ela faz um pedido de inscrição. Então, se você trabalha com um público que é criança e adolescente, o ideal é você entrar com pedido de inscrição no Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, que em Barretos é o CMDCA. Se você atende um público específico, que é o idoso, você entra com pedido de inscrição no Conselho Municipal do Idoso. Tá? E se você vai atuar com famílias, né, criança, adolescente, adultos, você entra com um pedido no Conselho Municipal de Assistência Social. Esses conselhos, eles são um órgão deliberativo que regulamenta a política da assistência social. Weber, hoje, mais ou menos, quantas entidades tem atuante aqui na cidade de Barretos? O terceiro setor na cidade de Barretos é muito forte. Sim. Porque nós observamos aí entidades em toda a região da cidade. No centro tem, na periferia tem, vão para o norte, sul, leste, oeste. Tá certo, tem umas áreas que tem mais entidades, mas em tese a cidade tem uma ótima cobertura com o terceiro setor, com entidades. E assim, o que eu queria passar para os nossos ouvintes, tem quantas mais ou menos? Todas estão atuando em parceria com a prefeitura, com o estado ou com o governo federal? Ou tem aquelas que não, porque a gente tem aqui entidade que cuida de idoso, nós temos entidade que cuida da parte da saúde, da educação, da assistência social, drogadição, nós temos na parte dos animaizinhos. Então, assim, nós temos aí um guarda-chuva muito interessante de entidades na cidade de Barretos. E isso também, Weber, eu acho que é bom você esclarecer, ela gera renda também, né? Porque as entidades, elas empregam pessoas, ela tem uma obrigatoriedade de fazer processo seletivo. Então, assim, todas as entidades, nos projetos, ela gera renda, ela gera dividendos, além de fazer um ótimo
trabalho social que às vezes tem falha ou o poder público não consegue acessar, não consegue fazer lá na ponta, então ela vem para suprir isso, né? Sim. Barretos tem mais de 40 entidades, tá? Mais de 40 entidades, tá? Que prestam serviços. Porém, nem todas são inscritas nos conselhos. Nem todas ainda teve a oportunidade de receber um recurso público. Então, assim, hoje nós temos mais de 40 entidades em Barretos. Mais de 40 entidades em média. Barretos, em média. Tá. Só que nem todas recebem recurso do poder público. Exatamente. Porque não tiveram suas inscrições efetivadas ou feitas ou aceitas perante os seus conselhos. Sim. Porque não só o conselho é mais a nível municipal. Certo. Tá? Porque o conselho ele vai deliberar, ele vai orientar, ele vai fiscalizar se a instituição está funcionando regularmente e ela vai ter a sua inscrição, né, deferida ou indeferida. Tá? Então tem algumas instituições que, quando se tem o conselho atuante no município, ela passa por esse conselho, por essa comissão. Tá? Quando não se tem o conselho, ela tem que cumprir os requisitos ao qual a pasta ou a secretaria determina. Então, quais são os requisitos mínimos hoje? Além de ter um mandato vigente, né, com uma diretoria, CNPJ, os alvarás de funcionamento, alvará de bombeiro, vigilância sanitária, o plano de trabalho também, que é o que ele vai prestar, né, de serviço de um modo geral, e as certidões negativas. Porque as instituições hoje elas funcionam como uma empresa. Se você não tiver a certidão negativa, na hora que você for assinar um termo de fomento, de colaboração, você não tiver uma certidão negativa, você não consegue conveniar. Então, por conta dessa burocracia, tá? Muitas instituições elas acabam ficando no meio do caminho. Aí foi aonde surgiu a ideia da HBX se especializar no terceiro setor. Porque os escritórios de contabilidade em Barretos... Os escritórios padrões, vamos dizer. Os escritórios de contabilidade em Barretos, a maioria presta um serviço de excelência. Porém, eles não detêm de total conhecimento do terceiro setor nessa parte de formalização, de preparar a documentação para uma inscrição, a elaboração de um projeto. Depois de conveniar, tem a prestação de contas. E essa parte da prestação de contas tem que saber fazer, porque é dinheiro público, é dinheiro de todos. Sim. Senão dá problema no Tribunal de Contas. Exatamente. É um baita problema. Sim, inclusive a instituição ela fica até impedida de fazer novos conveniamentos. Se ela... Daquele objeto ou num todo? Num todo. Então ela fica inviável. Exato. Se o Tribunal de Contas do Estado reprovou uma prestação de contas, ela fica impedida de conveniar. Caramba. Então é muito sério. Sim. A prestação. Já é difícil você chegar nessa etapa de conveniar. Porque a maioria das instituições trabalham com recurso próprio, fazendo eventos, rifa, jantares, inúmeras ações para arrecadar recursos, até doação também, né, via telefone, e, enfim. Aí até ela chegar nessa etapa. Aí quando chega nessa etapa, se ela não estiver preparada e não fazer a prestação de contas do recurso público, aí ela fica impedida. E tem entidades que têm esse impedimento aqui em Barretos, ou como é que está o nível aqui das entidades em Barretos? Todas estão prestando conta de forma coerente, estão atendendo, estão entregando aquilo também, porque também uma preocupação dos ouvintes, eu acho que é uma preocupação geral, é que tem muita entidade que às vezes se credencia para pegar recurso, e aí às vezes o projeto dela é grande, mas ela executa muito pouco, né? E aí a gente não sabe a quem socorrer, aonde denunciar, aonde falar, com quem falar, e aí fica ruim lá na ponta. Mas como é que está assim, no aparato geral, na sua visão, assim,
primeiramente, identificou qualquer irregularidade do Ministério Público. Certo. Tá? Por isso a importância também dos conselhos, porque o conselho ele fiscaliza. O conselho é um órgão deliberativo que é composto por 50% da sociedade civil e 50% do poder público. Legal. Então, a importância do conselho atuante é isso, é fiscalizar antes de acontecer. E em Barretos os conselhos são atuantes? São participativos? Tem reuniões? Como é que são os conselhos de Barretos? O Conselho Municipal de Assistência Social, o da Criança e Adolescente e o do Idoso são conselhos muito atuantes. Legal. São muito atuantes. Tá? Então, acontece reuniões uma vez por mês de cada conselho. Por isso que é importante, assim que a OSC formalizar, pedir a inscrição, participar das reuniões para entender a política, entender de legislação, entender como ela tem que se preparar para chegar naquele nível, naquela etapa. Por quê? Depois que você atinge todas as exigências e os requisitos da esfera municipal, aí que você pode partir para a esfera estadual. Entendeu? Então é um passo de cada vez. De cada vez, sim. A entidade não chega fazendo a captação de recursos no município, no estado e da União. Não. É um passo de cada vez. Passo de cada vez. 1 ano a nível de município, 2 anos a nível de estado e governo federal. Então, não é só ter o CNPJ também. Ela tem que estar inscrita, ter as certificações do governo para conseguir o conveniamento. E não impede só que ela já receba verba federal, que ela não possa receber estadual ou municipal. Não tem esse impedimento. Ela pode receber verba estando apta de todas as esferas. Eu cito um exemplo igual a APAI. A APAI ela recebe verba municipal, ela recebe verba estadual e verba federal. E além disso ela recebe verba na área da assistência social, na área da educação, na área da saúde. Isso pode. Pode, mas a APAI não começou a receber os recursos da noite para o dia. Teve um tempo. Um tempo. Então, por exemplo, hoje, se você abrir uma instituição, entrar com um pedido de inscrição no Conselho Municipal do Idoso, tá? Por exemplo, você entra com o pedido, você tem que estar com o projeto em funcionamento. Você tem que ter uma equipe técnica mínima necessária vinculada à instituição para você conseguir a inscrição. E quando você chegar ao nível do estado, que você entra com o pedido do pró-social, né, que hoje quem é responsável por orientar, por capacitar e fiscalizar a nível de estado é a própria ADRADES. Então, para você chegar a nível de estado, você tem que ter cumprido a nível municipal. Então, tem que ter o CNPJ ativo há no mínimo 2 anos. Você tem que ter relatórios que comprovem que a sua instituição é atuante, ela presta um serviço relevante, de qualidade, que ela tem uma equipe técnica vinculada à instituição, que é um responsável técnico, né, uma assistente social, um auxiliar administrativo, de repente um auxiliar de serviços gerais para manter a instituição limpa, alguns monitores, porque dependendo da área, para ministrar uma aula de violão ou ministrar uma aula de futebol. Então você tem que ter uma equipe técnica vinculada. Porque a hora que você entra com o pedido, se você não cumprir esses requisitos, você não consegue. Entendeu? Aí quando você entra com o pedido para nível estadual, que é o cadastro estadual de entidades, aí esse cadastro estadual ele é feito totalmente online. Você entra no site, tá? Do cadastro estadual de entidades, .sp, né, .gov.br, e faz um pré-cadastro. Aí você fez o cadastro, colocou toda a documentação necessária, que é igual eu disse para você, CNPJ, relatório de atividades dos últimos 2 anos, enfim, toda a documentação exigida. Aí, eles vão analisar a documentação na primeira etapa. Certo. E a segunda etapa, qual que é? É uma visita. Seria uma visita técnica. Técnica em loco. Então, o governo, ele destina uma equipe, tá?
para vir fiscalizar se tudo que você colocou lá no site, né, no cadastro que você fez, é pertinente. E aí, estando tudo certo, eles fazem, né, o parecer técnico que está tudo certo, aí é liberado o certificado de regularidade, né, de entidades, tá? De cadastro de entidades, que é o CRCE. E se acontecer de negar? Aí você tem algum prazo para recorrer? Você pode fazer de novo? Pode, como é que funciona? isso, aí você entra com... Geralmente, eles vão comunicar o porquê, né, vai ser relatado o porquê que foi negado o pedido. Tá? Em visita à instituição tal, não foi identificado o número de responsáveis, né, ou pela instituição, ou algum documento não estava condizendo com o que foi cadastrado na plataforma, e aí eles vão fazer o parecer e você, né, corrige e envia novamente. Entendi. Aí eles vão analisar e provavelmente retornar para poder fiscalizar novamente. Ô Weber, que a experiência que você tem, você já teve uma passagem dentro do poder público, nesse setor, agora você está na parte de fora, Sim. fazendo essa assessoria, essa consultoria. Quais são os problemas mais corriqueiros que tem? A entidade falta de projeto, falta de informação, é recurso que não tem, é entidade que não sabe buscar. Quais são os problemas mais corriqueiros que bate lá na sua porta? Os mais corriqueiros, primeiramente, realmente cumprir todos os requisitos para conseguir conveniar. Ela está totalmente regular. Isso, vamos por assim falta dizer. de informações, às vezes por falta também de interesse, né? Não vamos dizer que todos são perfeitos, às vezes por falta de interesse. E recurso tem, não como deveria, mas tem. Vou te dar um exemplo. O Hospital de Câncer Barretos, ele é o maior captador de recurso oriundos do imposto de renda do Estado. No Estado ele é o que mais... No Estado, que é o que mais capta. Então Olha. Barretos é privilegiado nesse ponto. Porém, esse recurso, ele é destinado pro hospital. Tá? Então, vamos dizer lá, uma fatia do que ele captou Fica com ele. fica com ele. Os cantores famosos, eles doam, né, uma parte do, Você tem do imposto. mais ou menos quanto foi Tem essa informação, mais ou menos? É em torno de 60 milhões por ano. Certo. Tá? Aí desses 60 milhões, 5% é destinado, ele fica no fundo Para outros projetos. que outras entidades podem Ter acesso, exato. Então, o hospital, ele, né, capta o recurso, aí 5% é destinado para o fundo, e aí o fundo, através do conselho e da secretaria, né, da prefeitura, Secretaria de no Assistência caso, Social. isso, tá? Eles, né, controlam esse recurso. Aí eles lançam edital para você participar, desde que a sua instituição já esteja, né, cumprindo Todos aqueles requisitos que você mencionou anteriormente. Sim, aí eles lançam, publicam o edital. Aí se você se enquadra, é dividido por eixos. Vamos supor, a instituição ela atende idoso, mas ela é do eixo da saúde, ela é do eixo da assistência social, ela é do eixo do esporte. Tá? Aí ela apresenta um projeto, tá? Que é um plano de trabalho. Sendo aprovado, aí ela vai receber nesse exercício o recurso que foi aprovado. E ele é fiscalizado também, após o recebimento do recurso. Mensalmente ele tem que prestar contas. É um exemplo, um projeto é 12 meses. Perfeito. Essa fiscalização é mês a mês? Como é que funciona? Ou é no final do projeto? Não, ela é mês a mês. Mês a mês. Mês a mês. Tanto que se a instituição ela ficar com pendência de uma prestação de contas do mês X, ela não vai receber o próximo. O mês subsequente ele fica bloqueado até que a instituição regularize essa parcela para ele receber, voltar a receber normalmente. Hoje as entidades em Barretos estão recebendo em dia? Como é que tá? Porque às vezes eu via muita reclamação de atraso de repasse de governo federal.
governo municipal, governo estadual, como é que está hoje isso? Está mais ou menos em dia, os repasses? Às vezes é muito relativo a gente dar uma resposta concreta. Uhum. Porque o repasse, claro, ele depende sim do estado, seja do município, estado, governo municipal, estadual ou federal. Só que se ele tiver alguma pendência, o recurso fica bloqueado. Exato. Então pode acontecer, não, está atrasado, mas está atrasado por quê? Porque o poder público... Não, onde está o problema? Sim, então é difícil... O problema está do lado do poder público ou do lado da entidade? Exato. Recursos do Fundo Municipal do Idoso, da Criança e Adolescente de Barretos, eles costumam fazer o repasse em dia. Uhum. Porque já é um dinheiro que está ali. O Weber, e uma outra coisa. Essas entidades, elas geram renda, elas geram oportunidade. Porque elas fazem um trabalho social muito interessante, sim, na ponta, que às vezes o poder público não pode, você mesmo mencionou aqui. Mas, por outro lado, também elas geram oportunidades. Elas geram emprego, elas geram renda, ela acolhem pessoas. É interessante, você que está mais envolvido com isso, é interessante. E, em média, claro que se a gente for pela média do hospital, está acima da média. Sim. Mas uma entidade aí em Barretos, ela gera quantos empregos? Um exemplo, num projeto que atende um idoso. Ela vai gerar ali 2, 3, 4, 5, 10, quantos empregos mais ou menos? Dá um exemplo para o nosso ouvinte que acompanha o programa Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, entender. É tipo um projeto básico, ele gera quantos empregos? Tem que ter assistente social, tem que ter isso, tem que ter aquilo? Um projeto básico, para vocês que estão nos acompanhando ter uma ideia, é necessário um responsável técnico, que é um assistente social. Certo. Tá? Aí precisa de um auxiliar administrativo ali para cuidar dessa parte. 2. Aí ele precisa de, no mínimo, uns 2, 3 monitores, dependendo o projeto. Então já dá mais 3. Então, isso. 5. Aí precisa de um auxiliar ali de serviços gerais, para fazer a limpeza da instituição, tal, a manutenção, enfim. 6. É no mínimo. E mais um prestador de serviço, que seja um advogado, seja um contador. Então, em média, aí uns 10. Olha que legal. Uns 10 colaboradores, direto e indiretamente. Legal. E aí tem as instituições maiores, qual nós mencionamos, que são as instituições de longa permanência, que são os abrigos, que aí eles precisam ter funcionários vinculados às instituições, então são um regime contratado no regime CLT, tá? Tem todos os direitos trabalhistas e tudo mais, e rodam turno, porque a instituição de longa permanência, ela funciona 24 horas. Por exemplo, o Hospital de Câncer funciona 24 horas. A Casa Transitória André Luiz funciona 24 horas. Entendi. A Casa de Convivência Dr. Mariano Dias funciona 24 horas. Então é 3 turnos ali. Sim, geralmente, em média de 2 a 3 turnos. Weber, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Teve, nessa experiência que você teve e que você tem, teve algum caso de alguma entidade que te marcou? Igual nós tivemos aqui recentemente recebendo um pessoal aqui, eles tocaram muito no nome de uma entidade que a gente já conversou sobre ela. Nossa, fugiu da minha memória agora. O Estrela do Oriente. Sim, entendi. O Estrela, que é uma das entidades mais antigas do segmento do movimento negro, sim, né? Do estado ou do Brasil, uma coisa. Então é uma entidade que pode falar, Sá, fica à vontade, que você manda. Não, que outro dia eu estava revendo a entrevista que vai ter a Consciência Negra. Isso. E eu estava em contato com o pessoal do Estrela do Oriente, falou, olha, inclusive ele comentou da fundação do Estrela do Oriente, que se eu não me engano, acho que na entrevista ele fala que foi a primeira fundação. 1936. Que tem registro. Olha, 1936. E é uma entidade que está lutando para sobreviver, reorganizar. Sim. A gente viu que está dando uma melhorada lá no ambiente, legal. Desejo sucesso para o pessoal. Espero que ela esteja ali ativa, atendendo os anseios da comunidade. Quanto mais entidade a gente tem estável,
melhor acolhe e atende Claro. a sociedade. Teve nessa sua trajetória, alguma história de alguma entidade que você conseguiu reorganizar, organizar, que você falou, nossa, que legal, que orgulho que deu, ou algum projeto que você conseguiu fazer e foi pra frente e falou, nossa, aí tem um dedo meu, assim. Compartilhe Na verdade, boas notícias, na má verdade, notícias, compartilha com o nosso Ele ouvinte. fez uma pergunta que você me colocou numa situação que... Boa, ruim. boa. Sabe por quê? Ah. Eu seria até injusto se eu citar o nome de um e não citar o nome Sim. de outro. Tá? Eu tenho algumas instituições que eu tenho um carinho especial, Aham. principalmente porque são clientes nossos. Claro. Tá? Nós começamos juntos. Uhum. Eles confiaram no No meu seu trabalho, e eu busquei as melhores alternativas, as melhores soluções para que eles conseguissem crescer. E estão crescendo e vão crescer ainda mais. E eu tenho um carinho muito especial por essas que me deu a primeira oportunidade. Legal. E isso, ser grato, eu acho muito legal. O ser humano que é grato é bonito, porque a gratidão é tudo. Com certeza, Isso é sim. muito bonito. Eu estou vendo nos seus olhos aqui que você fala com coração, coração pujante, com coração transbordando da gratidão dessas entidades. Legal mesmo. Sim, eu tenho, claro, hoje mais entidades, né? Porque no início, o Rafael, você sabe, você também é advogado, você é empresário, sabe o quanto é difícil Sim. você conseguir o primeiro cliente. Opa, como é? O primeiro cliente, o segundo. Ainda mais pra gente que é batalhador, ralador. Sim. E aí, pra você chegar lá, mas seu pai é nesse segmento? Só o vô? Não. Seu tataravô? Não. Não, Entendeu? Você ninguém. tem mais dificuldade ainda. Né? Tanto que na minha família, fazendo só um parênteses, o meu pai era militar, minha mãe dona de casa. E quando eles chegavam e falavam assim pra mim, você tem que estudar para você trabalhar numa empresa, né, conceituada, ter um cargo bacana, tal. Aí eu respondia para eles assim, pai, mãe, eu tenho que estudar sim, tá? Porém, eu não quero trabalhar numa empresa conceituada. Não, mas como assim? Você não quer trabalhar? Não. Eu quero ser o dono da empresa conceituada. Eu não quero depender da oportunidade de emprego. Eu tenho comigo que eu quero gerar emprego, ajudar mais pessoas. Como eu fui ajudado, desde quando eu vim para Barretos, eu fui ajudado. Hoje, a credibilidade que nós temos, o conhecimento que eu adquiri, a experiência, sempre teve alguém que estendeu a mão para mim. Isso é legal. E aí eu também me sinto na obrigação de fazer o melhor e estender a mão para quem estendeu e para quem precisa também. Eu sou profissional, a nossa empresa está de portas abertas para quem quiser contar com o nosso trabalho. E hoje essas instituições que abriram as portas para mim, depois você pode fazer uma visita, inclusive, e conhecer o trabalho deles, e pode perguntar, o Heber te ajudou em alguma coisa aqui a mais do que realmente estava previsto? Pode ter certeza, eu ajudei de coração, e se precisar eu ajudo novamente. O Heber, para quem quer te achar nas redes sociais, para quem quer conhecer mais seu trabalho, para quem quer ir lá visitar a sua empresa, tomar um café, para quem é de entidade e está um pouco perdido, quer uma orientação, para quem não é de entidade, mas quer montar alguma entidade, um instituto, uma fundação, uma associação, quem quer atuar no terceiro setor, não onde te acha, não onde encontra, enfim. Hoje a nossa empresa está localizada na Rua 4, número 467, entre avenidas 21 e 23, no centro. Certo. Tá próximo ao Senac. E as nossas redes sociais da empresa, o Instagram, @HBX Soluções Empresariais, no Facebook, HBX Soluções Empresariais, minhas redes sociais, pessoal,
Facebook Eber Ferreira e o Instagram @eberferreira85. Agora entra aquele momento. Repita. Nossa empresa está localizada na Rua 4, número 467, entre avenidas 21 e 23, no centro, próximo ao Senac. Nossas redes sociais: Facebook, HBX Soluções Empresariais, Instagram, @HBX Soluções Empresariais, as minhas redes sociais: Eber Ferreira, Facebook, @eberferreira.85. Olha, ele repetiu do mesmo cronograma da primeira. Gostei. Eber, prazer receber você aqui no programa Café com Prosa. Parabéns pela sua atuação nesse setor, que é um setor muito complicado, um setor muito difícil, porque são várias regras, várias legislações, mudanças corriqueiras, né, normativas, enfim. Às vezes tem convênio para isso, não tem, às vezes tem verba para essa área, às vezes aumentou, às vezes diminuiu. E vocês têm que estar ali assiduamente estudando, buscando conhecimento para poder entregar o melhor para os seus clientes, e depois os seus clientes entregam isso de melhor para a população, para a sociedade. Enfim, então gostaria de parabenizar você pelo seu trabalho. Sei que você não luta, não é de hoje, você vem aí há anos batalhando e lutando. 12 anos. 12 anos aí, Sá. 12 anos batalhando. Então a gente sabe que não é fácil. Então eu te desejo sucesso, que você possa prosperar e atender muito mais clientes aí do terceiro setor. Imagina, eu gostaria de colocar à disposição de toda a população de Barretos, todas as instituições, as entidades, as pessoas que têm também um sonho aí de realmente implantar um projeto, seja na área da assistência social, esporte, cultura, enfim. Nossa empresa está preparada, qualificada para fazer o melhor para quem precisar. Tá? É isso aí, pessoal. Esse foi mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Você pode acompanhar esse e outros programas no Spotify, no YouTube, no Instagram, em todas as nossas plataformas. E eu espero você na próxima segunda-feira, das 17 às 18 horas. Ou melhor dizendo, das 5 às 6 horas, aqui pela Rádio Jornal. Tchau! Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Norte Shopping Barretos, 13 anos. Nosso Natal brilha mais com você. De 15 de novembro a 7 de janeiro, a cada R$250 em compras, concorra a um Fiat Mobi 0 km e 12 vale compras de R$1.000 cada, oferecidos pelo Sicredi. Norte Shopping Barretos, várias versões de você no Natal. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias.
chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17 98202 6555.